A gente te conta que o ouro renovou de novo a sua máxima histórica diante do dólar mais fraco e do risco de shutdown nos Estados Unidos. Só em 2025, esse metal precioso já acumulou uma alta de 45%, batendo recordes repetidas vezes durante os últimos meses. Vamos conversar agora com Patrícia Palomo, economista da Aral Consultoria. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda aqui no Money e obrigada por conversar com a gente. Olá, Muriel, boa tarde. Prazer estar aqui com você. Boa tarde. Gostaria muito de saber a sua percepção diante desse cenário. A gente está vendo um ouro se valorizar cada vez mais por causa de um dólar que tem se desvalorizado ao longo desses últimos meses? Exatamente. Acho que esse é um ponto super importante que você já frisou aqui na edição, né? O enfraquecimento do dólar, ele gera uma demanda maior por dois motivos, né? Então, a economia norte-americana apresentando taxas de inflação persistente faz com que as famílias percebam uma perda do seu poder de compra, né? Daquele potencial de adquirir bens e ativos. E as famílias acabam buscando portos seguros para isso, né? Aonde buscar ativos reais como o ouro. Então, se tem um movimento que é a questão da inflação persistente, como a Pri acabou de trazer, as tarifas elas são inflacionárias, elas estão fazendo com que os preços para o mercado norte-americano sejam corrigidos para cima, então isso continua influenciando a inflação nos Estados Unidos. Então, a gente vê esse componente de valorização do ouro persistente, né? Então, essa questão da inflação. E uma outra questão é que o ouro ele é precificado em dólar. E à medida que a moeda americana ela perde valor em relação aos pares, como você também comentou do DXY, né, que está desvalorizando o dólar em relação às outras moedas globais, faz com que o ouro também fique mais acessível. Então você tem dois componentes ali de preço que influenciam essa tendência do aumento do preço do ouro em relação aos demais ativos da economia e também comparando com outros metais. E aí, quando a gente olha um contexto mais amplo, Muriel, tem outros fatores que estão influenciando, né? Não só o dólar mais fraco, mas também uma política monetária, né, dos Estados Unidos também olhando ali uma queda mais forte de juros, isso está dependendo dos dados, mas está se precificando, né, essa manutenção da queda. Isso faz com que as reservas de valor de algumas economias que estão alocadas nos treasuries, nos títulos públicos americanos, né, e na própria moeda, busquem outras alternativas para diversificar e para manter o seu poder de compra, né? Então, a gente percebe esses agentes que são muito importantes para a precificação, buscando o ativo ouro para compor as suas reservas. Hoje, as reservas, a participação dos títulos americanos, ela já está muito próxima ali da participação do ouro. O ouro vem ganhando espaço nas carteiras de reservas bancárias de economias como China, Índia, né, que tradicionalmente têm uma participação importante dos títulos americanos nas suas reservas. Então, esse movimento também faz com que o preço do ouro acompanhe, suba, né, e acompanhe esse movimento de alta. E repara, uma vez que esses fatores eles pressionam o preço do ouro para cima, é natural que alguns agentes de mercado apostem nesse movimento. Então, tem um componente especulativo também, tá, Muriel? Onde a gente percebe ali uma alocação de hedge funds, de investimentos buscando essa valorização do ativo e não como proteção, mas sim, né, como uma tendência de alta. Então, esses são fatores que acabam intensificando o movimento de alta do ouro. E isso tudo, ainda num contexto maior, num momento de conflitos, né, geopolíticos. Então, esse movimento de subida do ouro, ele não é recente. Você comentou esse ano que foi uma subida muito forte, acima dos 40%, mas esse movimento ele já vem aí ao longo dos últimos 2, 3 anos, né, iniciado por conta dessa maior insegurança em relação a conflitos geopolíticos, né? Então, essa busca por proteção, ela tem sido uma constante aí nos últimos anos e o ouro está refletindo bastante essa preocupação, essa busca por segurança, Muriel. Importante você trazer esse ponto do ouro realmente sendo essa segurança, porque, de modo geral, o ouro ao longo dos anos e teve esse papel. Só que esperava-se que, com o passar dos tempos, talvez o ouro
acabasse perdendo esse papel de protagonista nesse sentido de esse recurso tão seguro. Queria entender a sua percepção, se cada vez mais, com o passar do tempo, a gente está começando a entender que o ouro, a tendência realmente é se fortalecer e continuar sendo essa reserva de emergência realmente. Como é que você entende esse cenário? O ouro pode ganhar, inclusive, um cenário como mais protagonista ao longo dos próximos anos, talvez, levando em consideração o desempenho que ele tem tido aí nos últimos anos? Muriel, o protagonismo do ouro, ele está muito associado ao endividamento das economias, né? Ali, a partir de 1970, onde oficialmente se deixou o padrão ouro, e em relação às reservas, é, o valor da moeda ele teve muito pautado na confiança em relação à dinâmica das economias. E, naturalmente, os Estados Unidos ele se configurou ali como o porto seguro, né, depois do ouro. E o que a gente percebe aí nas últimas décadas, tá? Não é desse governo, não é do governo anterior, são mais de 20 anos de déficit fiscal consecutivos que a economia norte-americana vem apresentando, e isso faz com que cada vez mais haja uma percepção de fragilidade, né, em relação à dinâmica da dívida. A gente, inclusive, está com uma questão ali referente a um possível shutdown das contas do governo norte-americano. Isso é reiteradamente acontecendo, né, no governo Biden já aconteceu, no próprio governo Trump anteriormente a gente também já teve essa situação. Então, essa alavancagem das economias, elas fazem com que essa percepção de segurança das moedas seja questionada de tempos em tempos, né? Então, a gente já viu isso acontecer em outros momentos, mas de fato ainda não é o suficiente para que a gente entenda uma perda do protagonismo da moeda norte-americana, mas sim o protagonismo do ouro, ele ganha espaço à medida que essa dinâmica de endividamento ela continua acelerada, né? E o que acontece? Quando o mercado percebe um endividamento numa trajetória que é questionável, ela começa a exigir um pouco mais de prêmio, né? O que é isso? É mais juros, é uma remuneração maior pelo capital investido ali para aquela economia. E isso acaba atrapalhando, inclusive, a parte fiscal da própria economia, porque o custo da dívida fica maior, né? Então, os juros mais altos faz com que o custo da dívida fique maior. Aí isso compromete espaço no orçamento e fica menos espaço para os gastos discricionários por lá, né? E a gente vê toda essa situação fiscal que está sendo conduzida aí essa semana e que pode impactar eventualmente até no funcionamento de alguns órgãos públicos nos Estados Unidos. E aí aproveito para perguntar, inclusive, se a gente pode sempre ligar também a esse enfraquecimento do dólar o desempenho do ouro, ou a gente pode realmente acompanhar um dólar se valorizando, como a gente viu, por exemplo, no fim do ano passado, e um ouro também se valorizando, apesar aí desse movimento, por enquanto, ser oposto. Certo. O enfraquecimento do dólar potencializa a valorização do ouro, mas não necessariamente ele causa, né? Então, o que geralmente faz com que o ouro se valorize? São crises, são inseguranças geopolíticas, é uma busca é uma aversão ao risco, né? Então, não só em relação ao dólar, mas em relação aos demais mercados. Então, tradicionalmente, esses fatores explicam valorização do ouro. Quando a gente tem associado esses fatores um enfraquecimento da moeda norte-americana, esse efeito de valorização ele é potencializado e é o que a gente está vendo agora. E aproveito também, Patrícia, diante desse cenário que a gente está acompanhando, qual o movimento que você enxerga quando a gente fala especificamente, por exemplo, de criptos? Porque muito foi já discutido com relação à possibilidade da gente estar com moedas digitais, olhar para esse cenário que pode vir a ser o futuro, talvez uma substituição, por exemplo, ao dólar, mas aí a gente tem ao mesmo tempo esse cenário em que o ouro, mesmo em época aí de moedas digitais, em épocas de cripto, a gente tem ainda assim um ouro que continua extremamente relevante. Exatamente, eu acho que existe um certo conservadorismo no mercado em relação aos ativos, né, naturalmente o cripto vem ganhando espaço, tanto nos portfólios quanto ali nos meios de troca, principalmente esses que são
payback em moedas, né, então tem como lastro a variação de moedas, então você cria ali uma facilidade tecnológica, reduz barreiras, né, e tarifação de movimentação de capital, mas se percebe ali uma busca por um indexador conhecido, previsível, né, e que faz a menção aos ativos tradicionais. Então a gente vê sim um avanço, acho que é uma tecnologia que ela não retroage, né, pelo contrário, ela tende a avançar, mas quando a gente fala em relação à reserva de valor, de forma mais tradicional, é natural que o ouro seja ali uma opção, outras moedas e outros metais semi-preciosos também estão se valorizando, né, como nesse rescaldo, também pegando uma parte desse fluxo financeiro, mas sim a tecnologia tem um papel importante nisso e cada vez mais a gente deve ouvir falar dessas opções em relação a meios de troca e acho que o que a gente percebe também é um bilateralismo, né? O que a gente enxerga, Maria, é que cada vez mais as economias estão entrando em acordos para que as trocas elas não tenham que ser convertidas para outras moedas que não as próprias moedas, né? Então esses acordos bilaterais fazem com que o fluxo de capital fique mais eficiente, não necessite tanto dessas moedas de parâmetro para poder fazer as conversões. Perfeito. Patrícia Paloma, economista da Aral Consultoria. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente no CNN Money e volte sempre, viu? Foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Boa semana aí para vocês.